Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. A nossa conversa de hoje gira em torno do tema Juventude e Desemprego. Nosso convidado é o sociólogo Antônio Ibarra. Ele é diretor e assessor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Participa do programa o jornalista Paulo Acrisio. Ibarra, tem um tema aí que está muito debatido, tem havido muitas mudanças no mercado de trabalho, sobretudo mais lá fora até do que aqui, né? O estado do bem-estar social, por exemplo, na Europa, praticamente se dissolveu, né? Perda de direitos. Aqui tem alguns fenômenos, como o contrato temporário de trabalho, que é onde a participação dos jovens, que é o nosso foco aqui, tem sido mais frequente, isso sobretudo a partir do período que nós analisamos aqui depois de 2000, né, para cá, né? Só que aí os impactos são muito vastos, né? Eu gostaria que você nos analisasse um pouco se isso significa manutenção de uma certa dose de insegurança, a não profissionalização, a não especialização, ou seja, de certa forma, um trabalhador jovem, que é o mais apto para esses trabalhos, ele se mantém na condição de muito precário, muito vulnerabilizado. Como é que você analisa? Essa é uma questão fundamental para o DIEESE e para os trabalhadores. Por quê? Porque o contrato temporário, ele tem uma baixa remuneração, né? E você tem vínculos, ou seja, hoje praticamente do mercado de trabalho formal, 40% dos vínculos desligados tinham menos de 3 meses de vigência. Ou seja, onde é que o empregador ganha nisso? Não ganha. Então ele usa a mão de obra e depois dispensa. O que ele deixa de pagar? O aviso prévio. É a única coisa que ele fica livre de pagar. Para o trabalhador, isso é um problema. Por quê? Porque eu tive recentemente com o pessoal da construção civil, eles falam assim: Antônio, daqui a pouco eu vou me aposentar e continuo com contrato de experiência. Nunca passou dos 3 meses. Nunca passou dos 3 meses. Então, você imagina como é que pode uma situação dessa? Ou seja, a pessoa já com 60 anos de idade continua, agora mais um contrato de experiência. Isso é inadmissível. Ou seja, você tem muitos contratos que são rompidos todos os anos. Então, o Ministério do Trabalho, os dados do Ministério do Trabalho são bem claros nisso. Onde o quê? Você tem uma alta rotatividade. E por que você tem uma alta rotatividade? Porque isso sempre significa rebaixamento do salário. Você mantém os salários baixos. Essa é a forma que o empresariado brasileiro lida com a questão. Bom, de um lado o custo Brasil, que é alegado pelos empregadores, em geral por quem tem o domínio econômico. Do outro lado, a questão do trabalhador. Você acha que a legislação trabalhista merecia uma revisão? Já que você é o DIEESE tem história aí na... Sem dúvida que merece uma revisão. A gente está falando de uma CLT, uma consolidação das leis trabalhistas, já da década de 40, né? Agora a gente também está falando de uma Constituição que tem 25 anos, por exemplo, né? Onde existe um artigo 239, o parágrafo 4º, que diz o seguinte: as empresas que tiverem alta rotatividade, ou rotatividade acima da média, vão pagar uma contribuição adicional. Nos últimos 25 anos, simplesmente está lá, continua lá, não se trabalhou, não se mexeu. Virou letra morta isso? Virou letra morta. Não foi regulamentado. Não foi regulamentado, continuam lá. Isso, os índices de rotatividade cada vez mais altos, e cada vez mais contrato de curta duração. Aí o jovem se insere como nisso? Da pior forma possível. Por quê? Porque ele já está prevendo que dali ele não vai poder avançar muito. Então, se ele sair para ganhar 5% a mais, ele vai sair. Roberto, essa questão da terceirização que está em voga agora no momento, como isso poderia afetar os jovens? Bastante, afeta sem dúvida bastante. Tá? Porque aí a discussão já não é somente da atividade meio, mas da atividade fim, né?
Como é um tema ainda em discussão... É o artigo 4330, né? Isso, projeto de lei 4330. Como ainda está em discussão, ainda não se sabe efetivamente o que vai acontecer. Está na Câmara. Está na Câmara para ser votado. Eu prefiro, nesse momento, não emitir minha opinião. Claro que, quando a gente pensa nos contratos temporários, no contrato de curta duração, que estão sempre rebaixando, esse é o modelo, né? A terceirização nada mais é do que uma regulamentação disso, ou seja, prática que já está habitual. Mas o jovem não seria o pior afetado nisso? O jovem na minha opinião, o jovem é o pior afetado. Salvo os jovens que tenham já um ensino superior com diploma universitário, que esses sim podem ter algum ganho, né, nessa questão. Porque aí... Agora, a questão da rotatividade que você tinha mencionado anteriormente, que naquele estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lá se indica que um determinado ano a taxa de contratações, que é a razão entre número de contratações e estoque médio de trabalhadores, é o dobro para os jovens do que para os adultos, ou seja, uma média de 92% para da taxa para jovens, sugere que a cada 10 jovens empregados, 9 foram contratados ao longo do ano. A mesma média para adultos é inferior à metade, situando-se entre 42%. Por que há essas diferenças tão dísparas assim? A gente tem que pensar o seguinte, uma taxa de rotatividade na agricultura, por exemplo, ela é de 100%. 100%? 100%. Ultrapassa 100%. Ou seja, é verdade, que o cara que estava lá... Por causa da sazonalidade? Também por causa da sazonalidade, ele passou em um ano por 3 contratos. Safra, safrinha... Safra, safrinha e aí continua... No final do ano, 31 de dezembro, ele estava lá ativo, em outro contrato. Tá? Ou seja, esse mesmo cara já rodou 2 vezes. Sim. Tem outro que permaneceu ao mesmo... Né, lá com o mesmo contrato o ano inteiro. Tá? Só que você tem uma rotatividade. E quem é esse público da agricultura? Jovem. Quem é o público da construção civil? Jovem. Qual é a taxa de rotatividade da construção civil? 80%. Tá? Ou seja, setores da economia que têm altas taxas de rotatividade são os que mais empregam esses jovens. Como é que você explica que então você acaba tendo justamente esse reflexo de uma alta taxa de rotatividade entre os jovens. Seria como um exército de reserva, né? Exército. Como é que você explica que o desligamento do voluntário dos jovens são muito mais frequentes do que os dos adultos? Exatamente. 40% desses desligamentos a pedido estão entre os jovens de 15 a 24 anos. Por quê? Porque é por causa da expectativa. A pessoa entra na expectativa de não... Eu vou conseguir tirar R$1.000. Aí, primeiro mês, 700. Segundo mês, 750. Terceiro mês, aqui não dá, aqui não compensa. Frustração. Agora, o salário mínimo tem nominalmente subido e se você comparar hoje o salário mínimo vai ser de 700 e poucos reais, se você comparar com aquele salário mínimo que antes era aquele salário mínimo de sonho, o salário mínimo vai ser igual a $100. Hoje supera, e muito, né? Supera, chega a $300 mais ou menos. Isso tem alguma influência no sentido de que torna o mercado mais cruel com o jovem, com a perspectiva do jovem manter o emprego? A gente fez um estudo em cima desse tema da rotatividade que a gente entregou agora para o Ministério do Trabalho. O que eu analisei? Justamente quem são os demitidos voluntários, demissão voluntária. E o que eu peguei? O mesmo trabalhador, para ver quanto tempo ele demora para voltar para o mercado de trabalho formal, e qual é o valor da remuneração dele. O que acontece? Esse desligado voluntário, quando ele volta rapidamente, em torno de 4 meses, 4 meses depois, no máximo, a maior parte voltou ali, ele está ganhando, em média, 10% a mais. Agora, quando você olha
quem era esse desligado em relação aos outros trabalhadores, ele recebia 30% a menos do que a média dos desligados. Então, por que o cara pede para sair? Pede para sair porque o salário dele está lá embaixo. Ele não vai ter jeito. Agora, quando ele retorna, 3, 4 meses depois, ele já está ganhando 10% a mais. Tá bom? E o que acontece com quem foi demitido sem justa causa? O cara saiu, aí eu fiz o mesmo exercício. Em 3 meses, o cara está valendo 10% a menos. Tem um elemento aqui que eu gostaria de pedir o seu comentário sobre o rendimento médio real, né? Que os dados do governo indicam que o rendimento médio real habitualmente recebido registrou um ganho médio de 1,5% no primeiro semestre de 2013, em comparação com o mesmo período de 2012, ficando em torno de 1,875,20, ou seja, R$ 1.875,20, rendimento médio, registrando o valor de, em junho, de R$ 1.869,20. Como explicar esse resultado, tendo em vista que tem sido registrado nos últimos anos uma perda de dinamismo na indústria, em alguns outros setores da economia, bem como um desaquecimento ou uma desaceleração no mercado de trabalho, embora ainda seja positivo? Então, a gente tem que assim, quando a gente fala de PIB, por exemplo, todo mundo acha que é a verdade mais absoluta, o PIB, né? Eu vou dar um pequeno caso. Tá? No Chile, quando existe uma revisão do PIB, né, de 3,5 para 3, não acontece nada, não dá nem manchete de jornal. Aqui no Brasil, cai de 2,35 para 2,32. Não, já viram um escândalo. A gente tem que relativizar essas informações do PIB, até porque não entra informalidade, não entra um monte de coisa. Tá? Mas vamos lá, o que está acontecendo nos últimos anos? Existe um descolamento entre a geração de emprego e o PIB. Descolamento. Um descolamento, ou seja, o crescimento, a formalização está muito mais alta do que o PIB. Tá? Esse é um dado bom. Apesar de você ter tido uma desaceleração nessa geração de emprego, é um dado bom por quê? Porque ele reflete justamente na massa salarial, na remuneração. Continua crescendo o emprego formal. Então, ou seja, essa formalização ela é muito importante para o Brasil. Tá? Agora, seria um avanço qualitativo isso. É um avanço qualitativo, sem dúvida. Agora, o PIB não está acompanhando o mesmo ritmo. O PIB não é aquela marca de geladeira. Então, o fenômeno é basicamente esse, ou seja, a gente tem que olhar e falar assim, pô, não é porque o PIB está crescendo de um jeito que você vai, a economia inteira, o mercado de trabalho inteiro está assim. Não, tá, principalmente desde 2004, 2003, aí tem um descolamento assim nítido. Mas essa conquista qualitativa, no seu modo de ver, veio para ficar, ou se o PIB sofrer mais alguma queda, algum arranhão aí, pode ser ameaçado também? Olha, claro que pode ser ameaçado, né? Isso daí não deixa dúvida e é uma situação preocupante. Agora, com os investimentos que estão sendo feitos, é claro que alguns deles, principalmente na parte de infraestrutura, eles não são de curto prazo, né? No médio e longo prazo, aí você tem uma situação, pelo menos, uma tendência a você ter um quadro um pouco melhor. Tá? Ou seja, ele é um pouco sustentável, mas existem outras mazelas aí que podem impactar fortemente, principalmente o câmbio, enfim. A gente está sujeito à crise internacional tanto quanto antes. Tá? Claro que agora a gente tem um quadro um pouco melhor. Por isso que é importante quando a gente fala assim, caiu a taxa de desemprego entre os jovens. É um dado fundamental. Porque mesmo com toda a crise que a gente está vendo, que os países europeus estão todos lá sofrendo com 50% de taxa de desemprego, o Brasil está razoável. O que eles fizeram que nós não devemos fazer?
talvez tenham avançado demais em benefícios, conquistas sociais, sem que tivessem um lastro? É porque tem outra tradição também, né? Outra tradição. Se você pega a Dinamarca, por exemplo, já tem uma tradição do welfare state lá, que foi negociado, inclusive, com as centrais sindicais de lá, de 1890. Mas no caso da Espanha e Grécia, especificamente? No caso, eu acho que a Espanha e a Grécia foi um problema, um impacto muito forte, mal mensurado. Então, não vejo assim, claro que o welfare state, ele é um modelo, na minha opinião, que não é apropriado para o Brasil. Então, apesar da gente estar avançando no sentido de tentar compreender melhor toda essa situação, ou seja, mas eu acho que basicamente os dois países sofreram uma influência, principalmente Grécia e Espanha, um modelo de fora muito forte. Então, porque você vê, a Espanha, na verdade, a Espanha está com telecomunicações no México, no Brasil, em tudo quanto é lugar. Ou seja, eles saíram, bancos, eles saíram de lá. Por que está ruim? Porque você não tem nada lá. Os caras mandaram um dinheiro para cá, para os Estados Unidos, enfim, para o resto do mundo. Migração rural muito forte também. Enfim, são assim, especificidades, tá? Mas não dá para dizer que no conjunto você tem... Eu acho um pouco complicado fazer uma afirmação dessa. Agora, eu acho que a gente tem que aprender a estar de olho o tempo todo na economia como um todo. Agora, lá como cá, a juventude foi a maior penalizada, só que lá foi assombrosa a penalização. Assombrosa, mas aqui também já foi bem feio. Né? Agora, parece que o pior já passou. Acho que agora temos que batalhar para dar oportunidades para esses jovens poderem entrar de uma forma segura e estável no mercado de trabalho. Muito bem. Estamos chegando ao final desse programa Agenda Econômica por hoje. Queria agradecer a sua atenção aí, a sua presença e participação aí de casa e dizer que as suas críticas, sugestões, dicas, propostas de pautas são muito bem-vindas. Elas servem para nos orientar e buscar novas pautas aqui para o programa Agenda Econômica e elas podem ser enviadas por esse e-mail, esse endereço que está aí na sua telinha, que é o www.senado.leg.br/TV. Agradeço muito mesmo a sua participação. Agradecendo também a presença do sociólogo Antônio Barra, que é assessor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e agradecendo também a participação do meu colega jornalista Paulo Acris. Muito obrigado mesmo. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.